Boa tarde, eu, Kellen Graciele Magri Ferreira, agradeço a você, Eliane Andreoli, por estar cedendo essa entrevista hoje, que é o dia 18 de junho de 2022, de maneira online para o Centro de Memórias da ETEC Carlos de Campos de São Paulo, e que será difundida no programa História Oral da Educação do Centro Paula Souza. Então, eu gostaria de iniciar com a seguinte questão. Eu peço que relate um pouquinho sobre a sua vida pessoal, onde nasceu, a formação profissional, incentivos e família, como que tudo se articulou aí na sua vida para dar aula, iniciar e exercer a função de diretora lá na Carlos de Campos. Ô, Kellen, eu que agradeço a oportunidade, falar de educação é muito gostoso, e falar da Carlos de Campos, que é uma escola que é lugar comum a gente se falar, aprendi muito, mas de fato aprendi muito, muito sobre muitas coisas, né? Bom, quando foi na ocasião eu sou nascida em São Paulo, sou descendente de italianos, família italiana, uma família de 5 irmãos. Por acaso todos estudaram, todos são professores, mas quem exerceu, quem de fato exerceu foi os 3 últimos, né? O Carlos, eu e o Eduardo. E por acaso os 3 lecionaram na Carlos de Campos. Bom, quando eu fui definir qual seria a minha carreira, eu pensei em educação física, pensei em psicologia, mas por circunstâncias acabei prestando vestibular só na Belas Artes, né, na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, e entrei, e aí foi uma escolha muito feliz. Nenhum momento depois eu questionei sobre isso. Foi uma escolha definitiva na minha vida. Aliás, eu costumo dizer assim, que as 2 coisas importantíssimas na minha vida foi ter meu filho e ter feito a faculdade. A faculdade, eu estudei depois, né, mestrado, doutorado, mas a faculdade abre um universo na sua vida que é uma marca muito grande. E eu falo isso para os alunos, né? Que eu acho que a experiência muito significativa na vida da gente é fazer faculdade. Tem casamento, tem realização profissional, mas a faculdade tem essa marca. Bom, e aí fiz artes visuais, licenciatura em artes visuais, e ali no próprio processo da faculdade, eu já nos estágios, eu já me via enveredada a lecionar. Então, eu assumo, acho que a primeira turma em 82, né, logo que me formei, né, de lá para cá tenho lecionado. Né, tenho lecionado, então passei por várias escolas, da rede pública, da rede privada, escola com mais recurso, com menos recurso, e aí cheguei no Cacá em 89. Comecei na disciplina de História da Arte, e lecionei para o curso de Desenho de Comunicação e Decoração. Era o nome que tinha, agora acho que tem outros nomes, né? Mas os nomes eram esses. Em 92, a escola estava passando por uma transição, o governo do estado, tinha uma questão da escola técnica, então tinha umas atribulações, e a diretora, se não me engano, até uma Passarelli, e teve um outro professor, o Roger também. Então, eu sei que em 92, ali voluntariamente, eu fui ficar na direção, fui prestar serviço
voluntário mesmo, assim, numa espécie de coordenação pedagógica, mas ajudava a organizar material para os professores, reuniões, coisas, atender aluno, pai de aluno, coisas assim. E aí acabaram as aulas, saí de férias, por acaso eu viajei, e quando eu voltei de viagem, eu recebi a notícia, então, de que eu era a Olha. diretora da escola. Nossa, foi assim, Uma uma surpresa. alegria, né? E você Foi uma já ajudava, era até uma Passarelli na época, então, alegria. que era o Isso, suporte ali da diretoria, então, para isso. antes e É, quando voltou de viagem já voltou diretora. exato, eu voltei de diretora. E aí, assim, foi uma experiência e tanto, porque como eu estava num momento muito particular da minha vida, eu pude me dedicar integralmente para a escola. É, isso falo sem, não é vaidade, não é nada, mas foi de fato, aconteceu de algumas vezes, não vou saber dizer quantas, mas algumas vezes eu literalmente abri a escola Olha. e fechar a escola, porque a gente, inclusive, nós não tínhamos zelador na escola. Ah, Depois que a gente fez a contratação do seu José, que ficou bastante tempo na escola, você sim, deve conhecer e tal. sim. Acho que no E, comecinho, quando eu comecei a lecionar, eles estavam por lá, sim, usando aquela areazinha, né, como zelador, sim. então, mas isso eu acho que nós contratamos ele, olha, sei lá, uns 6, 8, eu não vou saber precisar direito, não. Tá. Mas foi demorou um tantão de tempo. E ainda não. A minha gestão pegou justamente a transição da Secretaria do Estado para a Secretaria de Tecnologia pela Paula Souza. Então, nós éramos vinculados, era escola técnica, era vinculada à Secretaria do Estado da Educação, e naquele momento passava para a Secretaria de Tecnologia. Foi uma transição, assim, fenomenal, assim, para a Essa gente. transição ela é super importante aí, né? Durante a sua. Enquanto você era diretora, né? Esteve ali na Carlos de Campos, né? Se você puder até contar um pouquinho dessa diferença aí, né? Tão importante, a gente fica até na dúvida, nossa, como que será que era antes de ser Centro Paulo Souza e depois, né? Como será que era? Bom, primeiro que, assim, eu não sei quantas coisas a gente pode indicar, mas, Kelly, a Carlos de Campos sempre foi patrimônio histórico, né? Foi uma Sim. escola tombada, e isso tanto a Secretaria da Educação tinha essa consciência, como o Centro Paula Souza. Uhum. Mas, assim, o que muda são mais as questões administrativas. Tá, Então, para começar, os professores passaram a ter carteira profissional assinada, tá. né? Carteira profissional assinada, então ali no registro profissional tinha que, né, as férias, diferença, o aumento de salário, tudo da vida funcional passava a ser registrado na carteira profissional, o que antes não era, porque antes você era atribuído aula na própria escola, a escola fazia uma documentação, encaminhava para a delegacia de ensino, diretoria de ensino, e ela que encaminhava para a Secretaria de Educação para fazer o procedimento. Então, Tá. a primeira coisa, acho que foi isso, essa mudança, assim, né, de ter carteira profissional. Como eu falei, por acaso eu já tinha, porque eu já lecionava na faculdade, né? Já tinha passado pela rede privada. Você E os quer perguntar? professores que estavam lá, eles passaram por essa transição, então, eles tiveram que assinar carteira lá, tudo reconhecidinho, eles devem ter ficado muito felizes também, né, nesse momento, né? Você sabe que mudança a gente vê com dois, assim, né? Os dois pés, assim, meio um para frente e outro para trás. É, Sem saber que ia acontecer. A gente tinha receio, né? Tinha receio o quanto que eles poderiam intervir na escola, se ia mudar a metodologia, mas felizmente isso não aconteceu. ah, que bom. Eu acredito até que as mudanças foram só positivas,
Eles tinham uma maneira diferente de pensar, que a gente teve que se enquadrar, mas eu hoje, pelo menos hoje, da minha lembrança, só lembro de coisas positivas. Ah, que bom. E não é porque o vídeo é para eles, mas eu acho que é isso mesmo. Não, então, nós tínhamos os profissionais da secretaria da escola, mas tinham umas funções muito atribuladas, assim, porque eles também cuidavam tanto da vida do aluno quanto da vida do professor. Tá. E isso, a Paula Souza já fez essa distinção. Então, aí a escola passa a ter o departamento de RH, né? Não sei, acho que é RH que fala Sim. mesmo. Agora está como diretoria de serviços, né, quem cuida, mas deve ter passado por Isso. vários nomes aí, né? Não é isso aí, diretoria de Já serviço. iniciou assim, É. já. Tá. Então, aí, tinha até quem foi contratada foi a Eliane Leite, que hoje é diretora de outra escola, né? E ela assume ali como a de secretaria, e a Jeane assume a diretoria de serviços, porque além da RH, é por isso agora que eu estou lembrando, porque além do RH, ela também cuidava da questão patrimonial, a questão de serviço, de compras, então o recurso financeiro era a função da Jeane, é que administrava essas questões. Então, isso para a gente era novidade, né? Então, por ser novidade, nós tivemos que adaptar espaço físico, então a gente dividiu a secretaria para acomodar a Jeane, porque a Jeane precisava ter uma sala, porque ela ia ter que entrevistar a gente, ela ia ter que conversar, tinha particularidades que tinham que ser numa sala reservada. Então, aí você vai pensando em todas as situações, Sim, né? sim, tudo que movimentou isso na escola, né? Isso nós estamos falando do ano de 94. Isso. Bom, então, essas questões pedagógicas, administrativas, então, essa transição foi trazendo essas situações, e nós tínhamos, então, reuniões periódicas, era uma coisa bacana, porque a gente tinha reunião com os outros diretores das ETECs, inclusive a gente tinha um grupo de diretores, um apoiava o outro, um cedia professor para o outro, quando vinha uma demanda, como é que você fez, como é que você não fez, a gente tinha um grupo bacana, porque a gente se encontrava periodicamente, né, por determinação da Paula Souza, e com isso a gente desenvolveu esse grupo. Não tinha WhatsApp naquela Ah, época, mas se tivesse, mas vocês se ajudavam, né? É sim, interessante isso, sim, né? Ah, tem um professor aqui que, né, eu estou precisando sim. de tal coisa, enfim, vai trocando, né, entre as escolas, né? Íamos trocando professores e como informações, né? Porque Formação. era acho que assim, uns 60% da vida do professor, do diretor de escola é muito burocrática, Sim, né? sim. É responder informações, relatórios, etc. Então, tinha essa questão que um apoiava o outro. Um pouquinho antes, eu acho assim que o que eu posso me envaidecer um pouquinho de falar é que antes da gente passar para a Paula Souza, assim que eu assumi a direção, uma coisa que eu implantei é da gente ter reuniões periódicas com os coordenadores de curso e, e com nós elegemos, né, fizemos a eleição em cada classe e Uhum. depois, então, os representantes de cada classe. Então, eu tinha um momento que eu falava com os professores e tinha um momento que eu falava com os alunos. Olha que legal. Entendi os dois lados ali, né? Assim, sempre foi marcado por uma gestão democrática, né? Sim, É sim. claro que nesse interim teve gente que gostou mais, teve gente que gostou menos. A- eu acredito até que assim, a facilidade de ter conquistado essas coisas é porque as pessoas sabiam quem eu era, sabe? Eu tinha vindo ali da sala dos professores, né? Eu só mudei e eles que me escolheram, né? Sim. Então, foi uma circunstância assim.
Mas foi muito bacana, inclusive a Semana do Cacá, a gente fez uma Semana do Cacá muito bacana mesmo. É, eu lembro que eu trouxe, eu falo que eu trouxe porque entre as coisas que eu fiz, né, foi buscar uma parceria com o Itaú Cultural, que era uma coisa Olha, nova, olha. com a Ação da Cidadania, que era um projeto que eu nem sei se ainda existe, mas era um projeto do Betinho, né? O irmão do Enfio, que fazia arrecadação de comida, aquilo era novo naquela ocasião, e essas foram as minhas incumbências, né? Ah, você também trabalhou em algumas frentes ali para a comunidade ali, arrecadar comida, coisas ali da escola, vinculando a ações para a Na comunidade Semana do ali também. Cacá, Na isso, Semana do Cacá. A Semana do Cacá é do aniversário lá em setembro, né? isso, Tá. isso. A gente, não sei se ainda chama assim, mas Já, não, já, só para ter uma ideia, assim, já se comemorava ali também essa semana. já, sim, isso Sempre, antes de eu entrar já sim, tinha. sempre tinha, sim, tá. Sim, sim. E era uma coisa importante justamente por isso, né? Porque a gente experimentava coisas. Eu lembro ainda, né, com muita assim, a memória bem fresquinha, assim, a turma de nutrição fazendo farinha de beterraba, farinha de cenoura. Foi muito gostoso. A Semana do Cacá era muito gostosa por causa disso, né? De ser essa vitrine dos próprios cursos. A Paula Souza não mexeu na questão pedagógica, ela não mexeu isso. Foi É, mais o estrutural ali, né, que eles devem ter atuado, né? isso, tá, os cursos prosseguiram, e aí, pelo contrário, acho que a gente teve um pouco mais de recurso e fomos atendendo as demandas dos cursos, fomos organizando, né, cada curso, a gente tinha uma prestação de conta, o APM também funcionou bem bacana, o conselho de escola, nós tivemos duas situações bem delicadas, que nós tivemos que chamar o conselho de escola para resolver. Inclusive, é isso que eu queria lembrar, porque eu acredito até que o vínculo com a Secretaria da Educação permaneceu, porque eu lembro justamente nessas situações que eu estou descrevendo do Conselho de Escola, eu Aham. lembro da participação do supervisor de ensino, que ele foi fundamental também para... Porque foram duas situações bem delicadas mesmo. Ah, Uma é? questão com uma questão de aluna de enfermagem, e outra questão que me envolvia também numa questão administrativa como uma funcionária ali. Tá. E aí E chamava-se esse conselho para atuar na discussão dessas questões. o conselho de escola é uma herança da Secretaria da Educação, porque eu acredito que ainda exista, é um conselho eleito que tem a representação de professores, de alunos, de funcionários, é um de cada grupo, assim, né? Então, do pai, do aluno, do professor, da direção. Então, toda a comunidade escolar é representada nesse conselho. E como eram situações delicadas, era o conselho que tinha que deliberar. E foram, né? Foi o que aconteceu, no caso da aluna de enfermagem e nessa outra situação aí com a funcionária que me envolvia diretamente. Tá. E o supervisor de ensino foi muito bacana. Então, a gente teve uma participação. A experiência foi assim mesmo, né? Assim, passando Sim, sim. pela questão administrativa, pedagógica, e, e eu procurava me envolver mesmo, né? Fazia visita. Depois, seu José, quando assume a escola, ele passa a ser um braço direito, né? Porque ele acompanha a escola, ele vai melhorando o jardim, vai fazendo manutenção da Vai fazendo escola. melhorias ali, né?
melhorias, porque a gente tinha uma quantidade de material, de carteiras, essas coisas, seu José, assim, que foram estragando, né, com a ação do tempo, mau uso e tal, e aí seu José foi organizando isso, foi organizando cada cantinho da escola, seu José foi pondo em ordem mesmo, né? Então Ah, foram... muito legal. Antes até de eu entrar, que eu vou entrar numa pergunta bem específica dessa área ali da zeladoria, porque até aproveitando que foi ali que, não sei, acho que ele ocupou aquela área, mas antes de entrar nisso, aproveitando que você já comentou um pouquinho, dos desafios, quais foram talvez os maiores desafios ali, e as contribuições, você também já comentou um pouquinho de algumas contribuições, mas talvez até pensar qual foi a maior contribuição, né, no seu olhar, e qual foi o maior desafio, aquilo que você falou, nossa, isso realmente marcou e foi desafiador para mim, assim, né, como diretora lá na época. Olha, bom, acho que o maior desafio foi assumir mesmo a Foi direção. assumir a direção. Não, porque na prática, assim, você, né, na prática você... Ah, bom, tanto que foi nesse decorrer que eu comecei a cursar... Ah, não, mentira, eu ia falar uma mentira. É. Não, na verdade, eu pude assumir o cargo da direção porque eu também eu era habilitada, né? Eu Ah, tinha sim, feito... tem cursos, né? Exato. Sim. Eu tinha feito a graduação, mas assim que eu assumi, assumi as aulas no Cacá, assim, em frente tinha uma outra faculdade, a Carlos Pasquale, que habilitava, então, a gente fazer um curso de complementação pedagógica e você, então, estudava e poderia futuramente gerenciar a escola, que foi o que aconteceu. Mas então, quando você estuda, você tem na teoria uma coisa, mas Ah, ali sim, na prática. eu lembro de ter feito uma reunião de pais e a minha perna estava bem que tremendo, né? Eu não sei se pelo vídeo você percebe, mas eu tenho uma estatura baixa, né? Então tem esses detalhes assim. No auditório, ter que engrossar a voz Oh, e falar firme, né? Mas eu acho que meus anjos sempre me ajudaram. Eu acho que um pouco desse desafio também foi nessa questão. Como eu te falei, os professores me elegeram, foi um comum acordo. Eu não estava presente, porque eu estava até, como já falei, estava viajando. Eu acredito também que eles pensaram, porque né, eu sou muito sorridente, como você está vendo, mas talvez que eu fosse frágil e que eu não conseguiria assumir por inteiro, né? tá. Mas eu acho que eles se surpreenderam um pouquinho, porque uma vez que eu vesti a camisa, eu passei a ser diretora. Então, acho que teve alguns momentos que eu tive que falar como diretora, tive que, né, dizer, olha, como eu te falei, eu implantei esse vínculo com os coordenadores de curso e cada vez a gente tentava priorizar o curso. Então, o enfermagem escolheu o que queria, não sei o quê. Então, a gente tentou, isso está possível de conseguir, vamos fazer enfermagem. Bom, agora é a vez de edificações, e a gente ia fazendo isso. E às vezes tinha curso que falava não, né? Criava alguma situação assim, mas não houveram nenhum grandes problemas, isso Sim. não. Grandes Essa problemas. administração dos cursos, até conversando com outros diretores, é uma questão que sempre teve, né? Pelo que eu estou vendo, assim, né? Saber lidar um pouquinho, cada um quer ter um espacinho ali na escola, quer ter uma voz, quer ter, né? E aí a gente vê que realmente desde, né? A gente sempre vê que os diretores vão tendo esses desafios de contornar, né? Tem que ter esse jogo de O jogo de cintura, né? cintura, Então, isso. aí, claro, que por ocasião, o coordenador ficava mais bicudinho, né? Que nem o filho que não conseguiu o que queria. E também, exato, acho que
dar disciplina também, os alunos que talvez tinham algum problema ou outro, e aí que seu José também me ajudava nisso, às vezes uma rodinha que estava lá tomando alguma decisão inadequada, seu José, com o jeito dele, conseguia dissipar, outras vezes não, mas eu acho que o Carlos de Campos, e naquela ocasião, as coisas eram muito viscerais ainda, acho que as pessoas estavam muito comprometidas, né? Tinha esse senso de pertencimento que hoje eu ouço os colegas falando, parece que não tem mais isso, não sei. Não estou na escola mais para saber, mas naquela época tinha uma cumplicidade entre todos, né? Entre os professores, os alunos, e todos queriam o bem da escola. Então, podia divergir na opinião, mas estava lá pelo bem da escola. Então, Sim. acho que isso era bastante prioritário. E a Semana do Cacá ela era importante porque mostrava tudo isso, né? Assim, mostrava justamente esse vínculo dos alunos com os professores e a dedicação e tal, né? Então, eu Ah, gosto de não, falar. não, não, mas é excelente. Acho que é um relato muito, muito bacana, assim, desse momento, né, que você viveu lá na Carlos de Campos. E aí eu acho que, assim, acho que só para confirmar aqui também, deixar registrado, né, que é desde 89 você começou a atuar, né, como professora, aí começou, aí passou para diretora em 1993 e saiu em 1995. Aí saiu da Carlos de Campos ou só deixou o cargo de direção? Como que foi essa etapa, né? Da conclusão, né? Do cargo. Então, na verdade, meu filho nasceu Tá. e aí eu já sabia que eu não ia poder me dedicar do jeito que eu estava me dedicando. E como eu estava lecionando já na Belas Artes, já, quer dizer, desde de 89 eu estava na Belas Artes, mas aí também aumentaram as minhas aulas na Belas Artes, então eu priorizei ficar com meu filho Ah, e ficar sim. na faculdade. Aí eu pedi demissão. Tá. Isso. Até 1995, tá joia. É, E assim, para você, o que que significou a Carlos de Campos, assim, né, nesse período que esteve lá e que atuou tão firmemente, com tanta intensidade, né? olha, Kelly, parece lugar comum a gente falar essas coisas, mas a Carlos de Campos justamente me testou mesmo, né, como pessoa, como mulher, porque claro que eu via a desconfiança de alguns professores, homens, né? Ah. Ouvia um discurso de uma baixinha com cara de menina, assim, e querer, né, questionar a autoridade dele, o conhecimento dele. Então, como pessoa e como mulher, eu acho que foi fundamental na minha vida, porque eu tive que me assumir. Bom, eu estou aqui, eu tenho essa responsabilidade e eu tenho que fazer o melhor pela escola. Então, era o meu compromisso. E eu não podia me intimidar por essas situações. Tem coisas até pitorescas, assim, de eu entrevistando. Tinha uma função do Carlos de Campos, tem uma historinha bem pitoresca que depois, se der tempo, eu te conto. Mas, Tá. então, eu acho que como pessoa, né, como mulher, como pessoa e mulher, enfatizar isso, eu acho que a escola me trouxe isso. A minha prática tinha que ser bem firme, e claro que isso me assegurou uma segurança pessoal que eu levei, estou trazendo isso para até hoje, entendeu? Assim, que em outros momentos da minha vida, como professora, eu poderia ser frágil e deixar essa fragilidade ocupar um espaço maior, ali naquele momento eu não podia, porque a gente teve várias situações. Nós tínhamos uma situação delicada que a gente era furtado na escola, tinha furtos. Eu estive à delegacia de polícia, acho que 2 ou 3 vezes,
a gente era furtado maçaneta, a gente Nossa, até aqueles isso. espelhos de parede, fomos furtados de torneira, era furtos, assim, bobos, mas era patrimônio da escola, eu tinha que prestar conta daquilo. Nossa. Então, eu estive na delegacia umas 2, 3 vezes. E, e não cabe dizer quem era, mas a gente sabia quem Sabia, sabia, não era assim coisa de aluno, que daí de repente fica, não era. dava para saber, então. Ai, caramba. É, eu acho que são vários desafios mesmo, né? E principalmente acho que até nesse ano que no Centro Paula Souza lá a gente está trabalhando bem essa questão da mulher mesmo, né? É, ser mulher naquele momento como diretora, né? Eu acho que todos esses desafios aí são, nossa, engrandecedores, tanto para a escola quanto acho que para como pessoa e tudo mais, né? Então, foi uma coisa que ou eu cedia e me sucumbia de vez, né? Sim. Deixava aqui, então, se eu permitisse, os coordenadores, mesmo sendo meus amigos, iriam ludibriar, né? E aqueles que não eram amigos, eles iam mesmo né, se posicionar. Então, eu tive que ser firme por muitos momentos ali, né? E isso é uma experiência que eu trouxe para a vida, né? Ali, como eu estou te falando, eu acho que eu entro ali como uma... Eu já tinha alguns anos de formada, mas ainda estava nesse vislumbre da educação, e ter essa oportunidade de trabalhar ali foi muito bacana, porque os alunos eram diferentes das outras experiências que eu tinha, né? Porque nas outras eu dava aula de arte, que na ocasião chamava educação artística, mas eram pouco comprometidos. Aí você entra no Carlos de Campos, e como eu falei, a minha disciplina é História da Arte, a gente fazia trabalhos incríveis, e isso todo professor que você, né, tem interesse, que é aluno motivado, e eles eram Claro. motivados. Aí tinha um detalhe que não tinha, a gente não tinha internet. Tinha internet, mas não para você usar na sala de aula, você Tá. não tinha esses recursos Muito restrito, tecnológicos, né? né? Muito. Então, os slides a gente projetava no projetor de slides, e não é, eu tinha e ainda tenho, que eu ainda não achei um fim digno para esses slides, mas eu trabalhava mesmo era com os livros, então a projeção da imagem, os alunos tinham, eu falava de uma obra de arte, a reprodução que ele estava vendo era no livro, e eu carregava aqueles livros, assim, eu, às vezes do metrô até a escola andava muito e carregava os livros, e até era magrinha nessa época. Depois disso, nunca mais, porque eu tinha que caminhar bastante e carregar bastante livro. Mas mesmo assim, a gente tinha os alunos eram muito interessados e faziam provocações, e com essas aulas eram muito dinâmicas. Então, isso foi de 89 a 92, e de 92, como eu te falei, aí a experiência de diretora me permitiu ser uma mulher mais definida, mais segura. Sim, sim. Nossa, acho que deve E, ter sido uma transformação ali também, né? Antes de ser mãe, né? sim, e aí eu realizo o meu sonho, porque eu já estava ali virando a curva e ainda não era mãe. Aí eu passei a minha gestação ali na escola, foi muito bacana, foi muito bacana mesmo. E também porque eu tive apoio das colegas de nutrição, Ah, que legal. Ali tem todo é, suporte, né, com relação a isso. as Nossa, colegas de nutrição, de enfermagem, mas principalmente a Clara, que eu sei que ela ainda está na tá escola, porque lá, sim, sim. vi recentemente foto dela, e a Clara fez uma prescrição nutricional para mim, que eu segui à risca, e daí, meu filho nasceu lindo e maravilhoso, Ah, né? olha só. Não, Ah, o apoio de todos ali, a gente... bom, e a cozinha era um charme, que eu tinha muito carinho pela cozinha da nutrição, que a gente desenvolveu várias coisas ali,
O Olha, espaço do Seu José ali, o que que tinha antes quando, porque ele assumiu ali, é perto ali do acesso, né? Quando entra para o lado esquerdo, isso, tinha uma areazinha isso. dele. O que que tinha ali antes? Se não me engano, era um arquivo. E é isso Um que eu queria arquivo. comentar, que era um arquivo. E tinha um senhor que trabalhava ali, que ele fazia a função, ele não era propriamente zelador, porque o papel de zelador, isso é importante, o papel de zelador também veio pela Paula de Souza. Essa vaga de zelador veio pela Paula Souza. Nós tínhamos esse senhor que eu não vou me recordar o que Não, não tem aconteceu. problema. É, Não. o que aconteceu com esse senhor. Mas ele era completamente diferente do seu José e a gente não chegou a ter muita afinidade. Eu acho que eu não cheguei a trabalhar com ele. Eu não sei se ele saiu ou se ele partiu. Eu Tá. não tenho isso na memória muito claro. Mas aí o seu José não, teve entrevista, teve toda essa questão dele ser contratado. Tá. E aí seu José assume, e aí era, como eu falei, o arquivo, acho que a gente organizou, remanejou ali, e aí ele assume ali a casa, né? E ele traz a família, né? A Fernanda e a Patrícia, as filhas dele, a Helena que também me dá suporte, a gente trocava essas figurinhas, Muito e legal. a Patrícia, uma das filhas, também veio secretariar, me secretariou por um tempo ali na Uhum. direção. Olha, É, muito bom. Bom saber, assim, como que se desenrolou tudo isso. Foi com a Paula Souza, então. E eu acho que é. para finalizar, professora, qual seria sua mensagem aí para a posteridade, para a escola, assim, né? Só para a gente finalizar e fechar e ficar aí com a lembrança aí também da sua atuação na escola. Puxa vida, hein? O que que... Olha, olha, Kelly, é como eu te digo, né? Eu, eu não sei, hoje eu tenho até outra profissão, mas eu não sei como seria a minha vida se eu não fosse educadora. Eu costumo dizer, eu falo isso, eu trabalho, né, com formação de professor, então eu sempre falo que do mesmo jeito que eu sou uma mulher de estatura baixa, eu sou educadora, porque isso é ser, não é estar. Eu estive professora, eu estive diretora, mas eu sou educadora. Eu gosto muito da educação, acredito na educação, lastimo o momento que a educação está, e na medida das minhas possibilidades eu oriento, né? Procuro palpitar e mostrar que há outros caminhos que não é esse que está em vigor. Mas a minha mensagem é isso, que eu acho que a educação é fundamental e, e é fundamental para qualquer país que se queira desenvolver. Isso nós não estamos falando de questão financeira, nós estamos falando de questão de pessoas, né? É completamente diferente uma pessoa que é instruída, que tem cultura. Então, a educação é fundamental. Então, acho que de mensagem é isso, né? Que as pessoas precisam tomar ciência de que a educação é fundamental para um país ser desenvolvido. Não tem outro Outra caminho. alternativa. Não tem, porque qualquer médico passa pela educação, qualquer advogado, qualquer outro profissional passa pela educação. E a gente precisa se unir, é um trabalho comunitário que todo mundo tem que se unir para que as escolas voltem a ter o respeito, voltem a ter o compromisso que teve em décadas passadas. Isso é fundamental. E isso é um trabalho de todo mundo, não é só o pai que tem o filho na escola pública ou particular, não é isso. É um compromisso de todo mundo, porque todo mundo está vinculado a isso, né? É, nós somos atendidos num posto médico, é um profissional que se
Então, professora, assim, para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, já agradecendo também, né? Qual que seria a sua mensagem para a escola, né? A mensagem final aqui, que você gostaria de deixar aqui para a escola, né? Enquanto esse período de diretora contribuiu tanto aí também para o desenvolvimento, nesse momento de transição da escola também, qual seria a sua mensagem? A minha mensagem é assim, no sentido de valorizar a educação, né? Eu acredito na educação, a educação como solução de todos os problemas, todos. Porque, inclusive, eu acho que quando o povo é educado, é possível de diminuir preconceitos, é possível de administrar o respeito às divergências, né? E como todos os nossos problemas, principalmente hoje, né, a gente percebe que o maior problema do relacionamento está vinculado justamente à falta de educação, no sentido de conhecimento. Então, se são situações assim que você escuta uma notícia e você não averigua com qualidade, então você fica só naquela informação mais basal e não percebe, né? As sutilezas e as problemáticas que envolvem aquilo. Então, quando se é educado, quando você tem um senso crítico desenvolvido, você consegue administrar melhor todas as problemáticas de saúde pública, de economia, tudo ali vinculado. E eu acredito, pode ser um sonho, mas eu acredito que um povo educado é fundamental para um país desenvolvido. Não, você observa os países mais desenvolvidos, você vai ver a base da educação ali. E curiosamente, né, nesses países mais desenvolvidos economicamente, com melhores resultados no seu PIB, você vai ver que a educação é a mesma do pobre e do rico, né? Eles estão presentes, tanto o pobre quanto o rico estão na mesma escola. Então, isso faz a educação, porque as oportunidades vão surgir naturalmente. Então, que todos envolvidos nessa comunidade escolar se sintam felizes, agraciados de estarem numa escola que tem uma história e tanto, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu, como, né, historiadora, valorizo muito a questão histórica, e também porque pela história, se a gente observar, a gente vai reparando também que a gente pode aprender com os erros, né? A gente pode, não precisa repetir os mesmos erros, a gente pode descobrir outros caminhos. Então, a minha mensagem é essa, né? A educação é prioritário, tem que ser prioritária, primordial, e ela é construída numa comunidade, não tem nenhum diretor que faça uma escola, não tem um aluno que faça a escola e nem o professor, então precisa de todos, né? Toda essa comunidade escolar constitui a escola, e é por ali, é o caminho que se abre para as portas profissionais, para o desenvolvimento do país. Eu só tenho a Ah, agradecer, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse pedaço tão importante da minha vida, e você, Kellen, de se dedicar a esse tema e priorizar o Carlos de Campos, que é realmente o nosso Cacá. com certeza. Que mensagem bonita, professora. Muito obrigada, viu? Eu agradeço imensamente a sua contribuição, proativamente aqui também, né, de querer contribuir com a história da escola, né, independente aqui de projetos e tudo mais. Eu acho que é importante a gente retomar isso que a senhora falou mesmo, né, retomar a nossa história para a gente realmente entender como foi, para a gente não cometer erros e poder fazer uma educação melhor mesmo, né? Entender pela história, entender pelos fatos, entender para conseguir fazer, melhorar, enfim, e envolver alunos, professores, né, nessa história aí que tem tanta
tanta coisa bonita, né? Então, agradeço muito a sua participação e, enfim, a gente da escola e do Centro Paula Souza aí fica muito feliz aí de poder ter contado aí com a sua contribuição, com a sua entrevista. Tá Eu bom? que agradeço. Muito obrigada. Obrigada.